pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a prática número 2 relacionada pela PWM, e essa prática ela vai ser muito importante, que vai conciliar várias coisas que a gente viu até agora: interrupção, PWM, sintetização de onda senoidal, e também a gente vai falar um pouco sobre filtros, a importância dos filtros, né? Como a gente consegue também fazer uma DAC utilizando PWM, se a gente quiser. Então, para esse laboratório, eu vou utilizar o Timer 1, três canais do Timer 1, e esse Timer 1 ele é um timer de controle avançado, né? Então ele oferece mais recursos. Eu vou utilizar os três pinos aqui, o PC0, o PC1 e o PC2, e nesses três pinos a gente vai configurar no modo PWM, no modo Center Align, de tal forma que o Duty Cycle que a gente vai mandar dentro de uma interrupção, dentro da interrupção Duty Cycle, vai ser para sintetizar uma onda senoidal. A tensão média desse PWM vai ser uma onda senoidal. Então, o Timer 1, ele é para habilitar o clock dele, vai ser no APB2, né? Sempre a gente começa habilitando o clock, né, do periférico. No registrador de controle 1, vai ser praticamente a mesma coisa que a gente viu nos outros laboratórios de PWM. A gente vai desativar no começo para configurar. Aqui no campo CMS a gente vai ativar o Center Link no modo 3 e vai habilitar o preload do registrador de auto reload. Vamos escolher um auto reload de tal modo que dê uma frequência de 10 kHz. Então, essa conta a gente está bastante familiarizado já com ela, né? Então vamos, se a gente escolher aqui o F-update desejado, que é o 10K, aqui nossa frequência do periférico vai ser 170 MHz, porque a gente não está usando para scale no barramento. Então é só colocar o 10.000 aqui, que vai dar, se a gente colocar 8.500, vai ser o valor desejado lá da frequência, que vai dar 10K. Aqui também no registrador CCMR1 vai ser basicamente a mesma coisa dos outros. Então a diferença é que a gente vai ter o CCMR1 e depois o CCMR2 para configurar o canal 3. Então aqui o canal 1 e 2 a gente configura nesse registrador aqui, o CMR1. Então o mesmo padrão que a gente viu até agora, a gente mantém esse bit aqui 00 para deixar o canal como saída. O C1PE vai ser o preload do CCRN, que é onde a gente define o Duty Cycle. E aqui o C2M e o C1M a gente vai configurar no modo PWM1. Como eu disse, o canal 3 a gente vai configurar no CCMR2. Então é o mesmo padrão, o 00CC3S, a gente habilita o preload no C3P, e aqui a gente mantém no modo PWM1. Comentando também, esse temporizador avançado, ele tem um modo, se a gente quiser gerar um PWM complementar, né, a gente utiliza ele também, que eu vou mostrar aqui para frente. Então, o canal 4 está aqui se a gente quisesse utilizar, mas a gente não vai usar. Os bits que a gente mexe no Duty Cycle, né, que é onde dá a comparação lá do PWM. Então a gente vai ter o CCR1, o CCR2, CCR3. Então é nesses bits aqui que a gente vai definir o Duty Cycle. Aqui que eu comentei do PWM complementar. Quando a gente usa o PWM complementar, a gente, esse CC1N, o 1N quer dizer que é o complementar do 1.
O 2N é o complementar do 2, 3N do 3 e 4N do 4. Mas a gente não vai usar o complementar, né? A gente vai usar só os canais normais. Então a gente vai habilitar o CC1E, CC2E, CC3E e a gente vai manter também a polarização deles no modo polaridade normal. Então, se a saída está ativa, a saída é alta. É isso. Quando a saída está ativa, vai dar uma tensão alta. Esse timer, quando o timer permite fazer a configuração do tempo morto e geração de sinais complementares, lá na arquitetura dele vai ter um bit um registrador que chama BTTR. Esse BTTR ele tem um campo que ele habilita a saída geral aqui. Lá na saída daqui vai para o pino físico, né? Do output control vai para o pino físico. Então ele tem esse circuito a mais aqui que também permite fazer proteções, né? Quando a gente pega com um trigger externo, por exemplo, sobre corrente, ele vem aqui, bloqueia aqui e já desliga o PWM na hora. Então, por causa de ter esse campo a mais lá na configuração, um passo para habilitar o PWM tem que ativar esse main output enable. É só deixar ele comum para ativar. Antes a gente não precisava fazer isso porque o PWM que a gente tinha configurado até então não tinha esse módulo aqui. Como esse aqui tem, então a gente tem que deixar esse bit aqui 1 para habilitar a saída geral. Então se a gente for lá no datasheet e ver a descrição desse bit aqui, ele fala, ó, as saídas OC ou CN, que é as que a gente habilitou aqui, ó. Então ele fala a saída normal, C1 e CN, quer dizer complementar, vão ser habilitadas se os bits CCXE, CCXNE no registrador anterior, CCR, estiver ativado. É só isso, é só habilitar esse main output enable aqui. Então, os pinos vão estar localizados aqui no final no canto inferior esquerdo da placa, o PC0, PC1 e PC2. Então a gente vai configurar o GPU deles também para ser no modo alternativo, com a F2 para ser o timer 1 canal 1, timer 1 canal 2, timer 1 canal 3. Então a gente tem que configurar também o GPIO na função alternativa F2. E como é que a gente vai fazer para sintetizar esse Dirty Cycle, né, no PWM? Se você assistiu a aula da DAC, né, eu apresentei lá que a gente gera uma tabela de seno, né? Como que a gente vai fazer aqui? Bom, essa tabela de seno, para a gente gerar ela, podemos definir o número de pontos. Quanto mais pontos, maior vai ser a resolução da senoide. Então a senoide vai ficar a incrementação de ângulo dela vai ser menor. Então a senoide vai ficar mais definida, mais senoide com maior resolução. Então 200 pontos já é uma média muito boa de pontos, 100 pontos também eu acho, mas eu escolhi 200 pontos. O valor máximo dessa tabela, Dirty Cycle, vai ser o ARR-1, porque a gente não pode deixar o Dirty Cycle igual o Auto Reload, tem que ser pelo menos um antes. Então o Dirty Cycle vai ser o máximo 8499 e o mínimo 1, não pode ser 0 também. Então, dito isso, a gente tem já o valor máximo e mínimo da nossa tabela. E eu vou criar 3 tabelas, né? Então aqui está escrito SynTable 0, então vai ser a senoide que está no ângulo de 0 graus. Depois vai ter a senoide de 120 graus, defasado desta, e a de 240 graus, defasado desta, ou menos 120 graus, defasado desta. E para gerar a tabela, eu fiz um códigozinho em Python, mas eu estou aqui apresentando como que foi feito esse código, né? Então, a gente pega o offset da senoide, que seria, o que é offset? É o valor do meio dela. Então, aqui,
O offset da tabela, dessa senoide não pode ser zero, porque não tem como dar tensão negativa. Se fosse zero, ficaria aqui, sei lá, vamos assumir 3 volts para fins de simplificação, né? Se fosse 3 volts de pico a pico, então ficaria 1,5 aqui em cima e, menos 1,5 aqui embaixo de tensão. Só que o nosso micro não dá tensão negativa, né? Não tem como dar tensão média negativa com o PWM. Então a gente pega o offset de tal modo que a metade dessa senoide vai ser 1,5 volt. É 3,3 dividido por 2, na verdade, né? Então o offset é isso, né? A gente define aqui a metade da tensão média. Então vai ser o valor de amplitude máxima mais o mínimo. Então é esse aqui mais esse aqui divide por 2. Né? 8.500 dividido por 2. Aí, essa aqui vai ser a amplitude, né? Então a amplitude aqui vai ser o 8.500 dividido por 2. Quer dizer, o máximo, né, que é 8.499 menos 1. Então vai ser 8.498 dividido por 2. Então essa vai ser a amplitude. Em termos de Dirty Cycle, né? Então, para gerar a tabela, a gente pega, a gente vai ser um inteiro de 16 bits. Então, se der número quebrado, ele arredonda, né, para o inteiro. O offset mais a amplitude vezes o seno, 2πn sobre n. N é o número de pontos que vai ter o vetor, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o deslocamento angular. Então, foi assim que foi gerada essa tabela. Eu vou disponibilizar essa tabela, né? Mas é só explicando como que geraria uma tabela com número de pontos diferente. Então, se você quiser um PWM com frequência menor, né, 1 kHz, então a gente vai ter que gerar outra tabela, né? Porque o RR máximo vai ser diferente. Não vai ser isso aqui. Vai ser, sei lá, se for 1 kHz, vai ser 849. Então, a gente tem que gerar outra tabela que é referente ao máximo, que é 849. Se pegarmos, né, os pontos gerados da tabela e plotar, vai dar isso aqui. Então, a gente pega, vamos pegar o máximo aqui, 8.499. Então, o Dirty Cycle vai ser assim. Né? Então, aqui, entre esse ponto e esse ponto, né, que é um ciclo completo, vai ter 200 pontos. A gente distribuiu esses 200 pontos de tal modo que deu uma senoide. E são 3 tabelas, né? Então, essa aqui é a tabela 0 graus. Então, aí tem a tabela que está menos 120 graus e a tabela que está mais 120 graus. Então, são os 3 Dirty Cycles que a gente vai colocar nas nossas tabelas. Aqui tem 3 tabelas, né? E a gente fez a tabela para um PWM, para um seno de 200 pontos. Mas qual que vai ser a frequência desse seno, né? A frequência vai depender de a velocidade que a gente vai incrementar esses pontos da tabela, que a gente vai mandar de referência lá pro periférico PWM. Então, a gente vai utilizar o timer 6, né, que a gente já tem usado bastante, a interrupção dele, então vamos usar ele mesmo. Se colocarmos a frequência dele de 200 Hz, a nossa tabela o incremento dela vai demorar 1 segundo, né, para incrementar ela. Então, tem que ser 200 interrupções, né? Acontece 200 interrupções para incrementar a tabela toda. Porque cada vez que entra na interrupção, ele manda um valor de referência. Então, aqui, ó, ele, no primeiro loop, ele vai mandar um índice 0. Aí, acontece a interrupção de novo, vai mandar um índice 1. Acontece a interrupção de novo, índice 2. E assim sucessivamente até chegar no índice 200. Então, é assim que a gente vai definir a frequência da nossa senoide. Então, se a gente mudar a frequência com que isso aqui acontece, né? Se a gente colocar bem mais rápido, 2.000 Hz,
vai ser 0,1 segundo o que vai demorar. Então seria aí 10 Hz, né? O período da nossa senoide. Então, o período da senoide que a gente vai ver, efetivamente, a tensão média, vai depender da frequência que a gente está incrementando aqui dentro. E o que vamos aproveitar também que a gente está fazendo tudo isso, eu também vou introduzir a questão de filtros para a gente ver no osciloscópio a tensão média, que vai ser exatamente uma senoide. Quando a gente utiliza filtros, aquela frequência rápida de comutação do PWM, que é 10 kHz, que a gente configurou aqui, ele vai ser meio que anulado, dependendo da frequência de corte do filtro, né? Então, o que eu utilizar ali vai ser uma resistência de 1K e um capacitorzinho de 10 micro. Para isso, a frequência de corte vai ser em torno de 15.9155 Hz nesse filtro passa baixa. Então, a gente vai conseguir ver a senoide. Então, ele vai meio que cortar as ações aptas do PWM, que é de 10 kHz, preservando só o valor médio, que é o valor que a gente está mandando de referência, né? Então, voltando lá no início do slide, ele vai eliminar esses... Isso aqui tá... Essa imagem aqui é referente se fosse um PWM com um senoide de 10 pontos, né? Só que a gente está usando 200 pontos e uma frequência de 10 kHz. Então, se a gente for ver sem filtro, a gente vai ver um monte de dessas ondas aqui bem fininha. Então, se a gente aplica um filtro passa abaixo, por exemplo, a gente começa a enxergar só o valor médio, que seria essa senoide. Mas como que eu sei qual frequência de corte que eu vou colocar? Qual capacitor e qual resistor? Bom, isso vai depender da aplicação, porque é um compromisso entre o quão rápido o seu sinal pode responder com quanto menos ripples você quer. O que que é esse ripple? Ripple é essas ondinhas que ficam em torno do ponto médio. Então vai ficar oscilando assim um pouco. Quanto maior a frequência de corte aqui, mais ripple vai ter a nossa tensão média lá. Então, mas mostrar aqui na próxima imagem a diferença que tem se a gente usar uma frequência de corte muito baixa, o nosso sinal vai demorar mais para responder. Isso aqui, em circuitos RC, a gente tem uma constante que chama tau, né? E esse tau está relacionado à frequência de corte. Então, aqui a gente está numa frequência de corte de 10 Hz, então o tau vai ser 0,059 segundos. E o tempo de estabelecimento para um sinal sair do valor mínimo até o valor máximo é de aproximadamente 5 tau, que seria o tempo ali, entre aspas, para o capacitor carregar, né? Ele não carrega instantaneamente, ele demora um tempinho. Então, se a gente mandar uma referência de 0 para o valor máximo, aqui para 10 Hz vai demorar aproximadamente 0,0796 segundos. Então, demora um pouquinho. Só que, se a gente deixar 100 Hz, vai demorar bem menos, 10 vezes menos, 0,00796. Aí você tem que ver na sua estratégia de, se você estiver utilizando o DAC como o PWM como uma DAC, você vai ter que ver se esse tempo vai comprometer a sua ação de controle, né? Se você está atuando com um controle bem lento, então você pode usar uma frequência de corte mais baixa, não vai influenciar tanto. Agora, se o seu controle for mais rápido, aí você vai ter que sacrificar um pouco da variação do sinal, que é o ripple aqui, né? Para aumentar o tempo da resposta. Então, é assim esse sentimento que eu queria passar. Se você for utilizar um PWM como DAC, para mandar uma referência de tensão,
tem que ter isso na cabeça em questão aos filtros. Você vai ter que definir uma frequência de controle no seu algoritmo e se o seu controle for muito lento, você pode filtrar mais. Se o seu controle for muito rápido, aí você tem que filtrar menos. E tem outros tipos de filtro também, né? Esse aqui é o filtro de primeira ordem bem simples, né? Tem outros tipos de filtro, filtro ativo, né? Que usa amplificador operacional. Então, aqueles módulozinhos que vêm pronto já de PWM DAC, eles já implementam uma coisa mais robusta em que, que a gente consegue ter uma frequência de corte mais baixa e uma boa resposta. Então, eu estou só explicando essa parte final de filtro, porque eu vou utilizar o filtro no estado experimental do laboratório. Então, lá no laboratório, a gente vai ter uns filtros na saída do, do PWM e vamos ver esse fenômeno aqui no osciloscópio. Então, vamos ter 3 PWMs, né? Também, lá no laboratório, eu vou colocar os 3 PWMs num LED RGB. Então, o LED RGB, ele tem aqui está o GND, né? Aí tem as outras cores aqui. Azul, vermelho e verde. Então, quando a gente colocar os PWMs que vão estar com o Duty Cycle defasado, né? Que vai estar assim, ó. O Duty Cycle que a gente vai mandar vai estar assim, ó. Né? O que a gente vai ver no LED RGB? A gente vai ver variando as cores conforme o tempo passa. Então, em um segundo, uma hora vai ficar um pouco azul, uma hora vai ficar um pouco verde, uma hora vai ficar um pouco vermelho. Então, ele vai ficar nesse sentido. Uma hora vai ficar um pouco essas duas cores aqui juntas, outra hora um pouco essas duas cores juntas. Dependendo de qual a gente colocar defasado aqui, lá no LED, né? Aqui pode ser vermelho, por exemplo, daí vai vermelho com azul, vai ficar roxo um pouquinho. Então, isso é legal porque a gente vai ver um pouco daquele comportamento que tem naqueles mouse gamers, né? A gente fica pulsando cores diferentes, a gente aperta um botão, pulsa outra cor, pulsa só vermelho, pulsa vermelho com outras cores. Então a gente vai ver um pouco disso também. Então esse laboratório é isso. É importante também, se você tiver a proatividade de tentar gerar essa tabela por algum software, né? Pode ser Python, pode ser Octave, tem como gerar também dentro do micro, né? Mas aí vai demandar processamento, vai ter que fazer uma função inicial para fazer essa tabela bem no comecinho, depois só faz no começo, depois não faz mais. Mas fica mais otimizado a gente fazer isso de maneira externa, deixa salva lá a tabela e depois a gente só usa. Então o laboratório de hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, né? Que eu vou ficar feliz em responder.